Grupo ND segue ouvindo a avaliação de autoridades políticas e econômicas sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus e as consequências dessa pandemia aqui no estado. Hoje, na série Visão Catarinense, comandada por Paulo Alceu, vamos acompanhar a entrevista com um dos líderes do setor industrial. Então, o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, que está aqui junto conosco. Obrigado por participar do Visão Catarinense. E eu começo lhe perguntando o seguinte: claro que nós sabemos que estamos enfrentando, é óbvio, todos nós, enfrentando um vírus, enfrentando uma pandemia e tentando, com isso, preservar a saúde. Mas tem o pós-pandemia, e o pós-pandemia significa economia, que é uma outra crise que já se anunciou e já está presente, com desemprego, com empresas fechando. Qual a fórmula ideal para amenizar esse impacto que virá? Olha, Paulo, na verdade, nós temos vários vírus aí nos incomodando, né? Não só a questão do Covid-19, mas nós temos os vírus que são conhecidos e são antigos e que têm dificultado as ações do desenvolvimento do Brasil. Nós sabemos da burocracia, que é muito forte aqui no país, nós sabemos da nossa legislação extremamente complexa que onera muito custo e tira a competitividade da produção nacional, mas certamente a questão dessa pandemia está provocando um prejuízo talvez incalculável. Nós estamos sentindo aí uma quantidade muito forte de desemprego, várias ações no sentido de redução da atividade econômica das empresas. Isso certamente dará uma consequência negativa para a economia e todos sofrerão. Mas esperamos e somos muito confiantes na recuperação da economia de Santa Catarina, porque sempre temos dito que o empresário catarinense é um empresário empreendedor, que não é de reclamar, é de arregaçar as mangas em busca de solução. Agora, nós temos aqui muito forte o agronegócio, nós temos muito forte também a indústria. Agora, a crise atingiu o mundo todo, a crise atingiu o planeta. E como um país exportador, isso vai ter um impacto muito grande. Vai dar para superar? E qual é a fórmula mais adequada para superar? No aspecto da exportação, acho que o Brasil ainda é favorecido, porque nós exportamos produtos primários, né, notadamente produtos da base alimentar, o que é fundamental, isso é uma necessidade do ser humano, então essa questão não prejudica muito a produção nacional. Mas se nós voltarmos a Santa Catarina ele tem uma indústria fortalecida, um agronegócio bastante fortalecido, então também tem vantagem com relação a isso. Mas a indústria de Santa Catarina ela é responsável por 34% dos empregos formais no estado. Então, nós somos o segundo estado do país com a indústria mais presente na formação de riqueza do estado. E nós precisamos preservar essa atividade com um detalhe: Santa Catarina é um estado que produz mais do que consome. Então, para que nós possamos melhorar a nossa atividade econômica, é fundamental que os outros estados também se recuperem rapidamente. A participação no comércio exterior é uma participação importante, mas ela não sustenta a economia catarinense, né? Até porque nós temos uma falta de competitividade forte, pelas razões que eu coloquei, pela baixa qualidade da infraestrutura, pela burocracia elevada, pela carga tributária elevada, pela legislação complexa que onera a produção. Então, são vários os fatores negativos para o setor produtivo catarinense brasileiro para competir com o mercado internacional. O índice de desemprego é altíssimo. Nós estamos já com 530 mil desempregados e aumentando. 10% da população catarinense está desempregada. E a tendência é aumentar, não dá para frear isso? Olha, a massa salarial em Santa Catarina é de 2 milhões e 300 mil habitantes. Quando nós somamos os demitidos com a redução de jornada de trabalho, com o cancelamento dos contratos, nós temos uma quantidade de 1 milhão e 300 mil pessoas. Então, 63% da mão de obra formal de Santa Catarina foi afetada de uma forma ou de outra por essa pandemia. Então, precisamos encontrar mecanismos, e aí eu faria uma colocação. Nós tivemos um apoio forte do governo federal, talvez não o que nós precisássemos,
mas o governo federal assinou com 2 medidas provisórias importantes para a preservação do emprego e, da mesma forma, a Caixa Econômica, também não na quantidade necessária, mas colocou linhas de crédito à disposição do setor produtivo. Por outro lado, do governo do Estado, nós não tivemos nenhuma vantagem no sentido de absorver parte desse prejuízo que as empresas estão tendo. Nós solicitamos a postergação do ICMS, a Assembleia aprovou, mas o governo vetou, e não há outro benefício no Estado, somente o Badesc, que deu uma linha de crédito da ordem de 50 milhões para as micro e pequenas empresas, quando a demanda só no Badesc já era de 550 milhões. Então falta um maior apoio do governo estadual na questão de apoiar a iniciativa empresarial para que possa suportar essa situação tão desagradável. O senhor está me dizendo, então, que o governo está distanciado da situação empresarial no Estado e uma situação que está dentro de uma crise econômica. Falta uma ação mais efetiva do governo do Estado, no sentido de conversar com o setor produtivo, de qual maneira que o Estado pode, em conjunto com o setor produtivo, mitigar os efeitos dessa pandemia. E quais seriam os mecanismos ideais para resolver? Olha, sem sombra de dúvida, a maior demanda do Estado é com relação a linhas de crédito para as micro e pequenas empresas. Essas empresas não têm suporte financeiro nem econômico para suportar uma paralisação como nós tivemos e uma demanda muito baixa como temos agora. Os bancos privados não têm dado atendimento porque essas empresas não têm garantias econômicas para suportar esses empréstimos. Então, precisaria de um fundo garantidor do Estado, algum apoio do governo estadual nesse sentido. E como a federação está vendo essa crise política que também se estabeleceu exatamente num período de pandemia, com impeachment, com CPI? Nós lamentamos essa situação, quando todos, em conjunto, a sociedade organizada, governo, deveria estar concentrado na busca de soluções para um problema que é de todos. Nós estamos, infelizmente, vendo o governo do Estado tendo que se defender, e aqui não sei se as acusações são verdadeiras ou não, mas tem que se defender de várias ações, tirando o foco da atuação principal, que seria dar atendimento à população de Santa Catarina. Então, há um prejuízo enorme nessa questão. O senhor, como presidente de uma federação fundamental e importante dentro do Estado de Santa Catarina, o senhor defende que já iniciasse um trabalho para estabelecer a reforma da Previdência aqui em Santa Catarina e em relação ao país, a reforma tributária? Bom, o país precisa de uma reengenharia, verificar quais são os problemas que o país tem para que nós possamos desenvolver a nossa atividade econômica, notadamente a indústria, porque ela gera bons empregos e ela gera riqueza para o país. E era exatamente essa última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, que de repente essa pandemia vai exigir uma mudança de modelo, tanto na indústria como modelo de comportamento também entre as pessoas. E o senhor acredita que esse é o oxigênio que a gente vai precisar? Nós temos aí grandes desafios e nós temos que identificar quais são as tendências, Certamente que o perfil do consumidor vai mudar muito, vai exigir que as empresas compreendam quais são as necessidades do novo consumidor e precisamos aí nos adequar para uma mudança comportamental que já se nota agora, uma digitalização muito forte, uma dependência mais das pessoas, das pessoas mais próximas a elas, Então, acho que há uma mudança forte de comportamento e as empresas que mais rapidamente entenderem quais são essas tendências serão as empresas que mais rapidamente poderão se recuperar. E eu queria agradecer muito a sua presença e a sua entrevista. É um prazer, estamos à disposição.